6 demissões históricas de fundadores bilionários. 1. Travis Kalanick. Patrimônio líquido: 3,5 bilhões de dólares. Fonte de riqueza: Uber. A saída: assistir à derrapagem da Uber, com Kalanick ao volante, foi cômico, como um carro de desenho animado girando sobre cascas de banana. Como começou? Em dezembro de 2016, Kalanick ainda se mostrava como outro gênio do mal do Vale do Silício. Sim, ele é um valentão e um maníaco, mas cara, ele está mudando o mundo. Isso até fevereiro do ano seguinte. Naquele mês, surgiram alegações de assédio sexual, bem como um vídeo de Kalanick brigando com o motorista da plataforma. A cultura corporativa da Uber foi criticada, tornando-se objeto de boicote e ridicularização. Em seguida, o New York Times descobriu que a Uber havia enganado metodicamente reguladores e autoridades por anos enquanto crescia rapidamente em novos mercados. A empresa demitiu alguns funcionários, cerca de 20, mas até o final de junho daquele ano, 5 grandes investidores exigiam que Kalanick saísse. Em licença após a morte de sua mãe em um acidente de barco, Kalanick renunciou. Últimas palavras: eu amo a Uber mais do que qualquer coisa no mundo. Neste momento difícil da minha vida pessoal, aceitei o pedido dos investidores de me afastar para que a empresa possa voltar à sua construção em vez de se distrair com outra briga. 2. Sean Parker. Patrimônio líquido: 2,7 bilhões de dólares. Fonte de riqueza: Napster e Facebook. A saída: na verdade, saídas. O primeiro exílio de Parker ocorreu na Napster, pouco antes de o processo movido pela indústria da música se encerrar em 2001. Depois, ele foi afastado da Plaxo, a startup de catálogo de endereços online que ele ajudou a fundar, em 2004. Um cofundador da Plaxo lembra as contribuições de Parker assim: era o tipo de situação em que ele não vinha para o trabalho. Se viesse, era às 23. Entretanto, não chegava nesse horário para fazer um monte de tarefas, mas sim para trazer várias garotas ao escritório a fim de mostrar a elas que ele era um fundador de startup. Sua saída mais famosa, certamente, foi a do Facebook. Em pouco mais de 12 meses, ele descobriu a empresa, ficou amigo de Mark Zuckerberg, ajudou a garantir seu financiamento inicial, tornou-se seu primeiro presidente e renunciou ao cargo logo após policiais da Carolina do Norte encontraram cocaína em uma casa de praia alugada em seu nome. Parker se mudou para Nova York, onde encontrou consolo na casa do letrista do Grateful Dead John Perry Barlow, um amigo de longa data. Últimas palavras: quando alguém pede que você tire férias prolongadas, isso é basicamente um prelúdio para te demitir. 3. Mark Pincus. Patrimônio líquido: 1,3 bilhão de dólares. Fonte de riqueza: videogames. A saída: por um tempo, o Farmville parecia a terra prometida da web, posicionada no centro de uma tendência crescente de jogos sociais. Seu criador, Azinga, e seu cofundador, Pincus, rapidamente aprenderam uma verdade tão antiga quanto a de Adão e Eva: é difícil ganhar muito dinheiro fora da fazenda o tempo todo. 2 anos após a abertura de capital da Zynga em 2011, Pincus estava arrumando suas malas às pressas para que um veterano da Microsoft, Dan Matrick, pudesse assumir o cargo de CEO. Pincus assumiria a posição em 2015, antes de desistir novamente um ano depois. Últimas palavras: existem pouquíssimos tesouros na internet. 4. Richard Schulze. Patrimônio líquido: 3 dólares, 8 bilhões. Fonte de riqueza: Best Buy. A saída: Schulze foi uma vítima de lealdade equivocada. Brian Dunn, CEO da Best Buy, era um amigo muito próximo, ex-balconista da loja, um verdadeiro executivo, selecionado a dedo por Schulze para liderar a empresa, em 2009. 2 anos depois, Schulze foi pego por não divulgar ao conselho que Dunn teve um relacionamento sexual com uma funcionária de 29 anos. Assim, o CEO foi demitido e Schulze forçado a segui-lo. Richard considerou brevemente iniciar uma tentativa de compra antes de pensar melhor sobre a ideia, e isso funcionou bem para ele.
Ele ainda é presidente emérito e um dos principais investidores da Bestway, cujas ações dispararam desde uma baixa no mercado em dezembro de 2012. Últimas palavras. Quando iniciei o negócio, contei com meu próprio conhecimento e experiência, mas logo percebi que os funcionários, quando encorajados para fazer o mesmo, adicionavam dimensões ao que estávamos tentando realizar que se encontravam muito além da minha própria compreensão. 5. Steve Jobs. Patrimônio líquido, no momento da morte. 7 bilhões de dólares fonte de riqueza. Apple pichar. A saída. A decisão da Apple de dispensar Jobs em 1985 é, talvez, a demissão mais famosa da história. Depois de contratar o CEO da Pepsi, John Sculley, alguns anos antes, a empresa de computadores primeiro dispensou Jobs da administração da divisão responsável pelo fracasso do Mac da segunda geração e depois o removeu também como presidente. Ele não era um grande executivo naquela época, lembrou Sculley em 2013. Jobs recuou, se recompôs e abriu mais duas empresas, Computadores Nest e Pichar, antes, é claro, de retornar em 1996 a fim de estabelecer as bases para a gigante de 980 bilhões em que a Apple tornou. Ele aprendeu muito naqueles anos estando distante, disse Sculley, lições que o transformaram no grande Steve Jobs que conhecemos hoje como talvez o maior CEO do mundo, e certamente da nossa época. Últimas palavras. Aos 30 anos, eu estava fora. Publicamente fora. O que foi o foco de toda a minha vida adulta estava perdido e foi devastador. 6. Mick Harrison. Patrimônio líquido. 8,3 bilhões de dólares. Fonte de riqueza. Carnival Cruises. A saída. Não estamos bem, alertava um sinal. Infortúnios acontecem, argumentava o outro. Essas declarações afundaram no convés do Carnival Triumph quando os rebocadores puxaram o navio de 3.143 passageiros para uma doca imóvel, no estado do Alabama. Foi o último de uma série de desastres que encerraram a corrida de Harrison como capitão da empresa de seu pai, a Carnival Cruises, em julho de 2013. Harrison era o tipo de CEO que gostava de passear de iate pelo mundo todo e sentar nas primeiras fileiras dos jogos do Miami Heat, equipe da qual era dono. Além disso, ele esteve ausente durante a cobertura da mídia de outros problemas no que aconteceram no mar, incluindo o embarcamento do Costa Concordia, na costa italiana em janeiro de 2012, que matou pelo menos 32 pessoas e vários outros problemas que deixaram navios encalhados, um dos quais posteriormente foi ameaçado por um ataque de piratas. Últimas palavras. Precisamos voltar à essência da empresa. São férias, é diversão.